Bem-vindos ao The Debate. Hoje promoveremos um intercâmbio intelectual rigoroso fundamentado na ciência da prevenção de infecções. Sabe, quando entramos em uma policlínica moderna, a primeira coisa que notamos é o brilho. Com certeza. Aquele cheiro característico de limpeza, né? Exatamente. O chão reflete a luz, as bancadas de aço inoxidável reluzem e, bom, nós temos essa ilusão muito reconfortante de que um ambiente esteticamente imaculado é biologicamente seguro. É a mais pura verdade. Nós fomos condicionados a confiar quase que exclusivamente na nossa visão, sabe? Se não há manchas na maca ou se não há poeira visível no corredor, assumimos imediatamente que as barreiras contra doenças estão intactas. E gostamos da ideia de que o perigo foi, varrido da sala como um pano úmido. Mas a verdadeira frente de batalha na assistência à saúde extra-hospitalar não é visual, ela é invisível. É incrivelmente complexa e implacável. E as armas químicas que selecionamos para combater essas ameaças microscópicas ditam se aquele ambiente brilhante é, de fato, uma fortaleza segura, ou, quer dizer, apenas um refúgio muito bem polido para patógenos letais. E é por isso que o nosso foco central hoje é dissecar as distinções críticas entre produtos desinfetantes, sanitizantes e biocidas. Vamos analisar como a seleção correta e estratégica desses agentes dita a segurança de um ambiente ambulatorial de alta rotatividade. Isso mesmo. E vale ressaltar que toda a nossa discussão é estritamente baseada em evidências. Estamos usando as diretrizes de controle de infecções e manuais de higiene da Anvisa, da Organização Mundial da Saúde e do CDC. Um embasamento essencial, né? Especialmente porque a literatura nos mostra que a teoria laboratorial frequentemente colide de frente com a realidade do comportamento humano e também com a viabilidade estrutural desses espaços ambulatoriais. Bom, para posicionarmos o nosso debate logo de cara, eu argumentarei que a segurança de uma policlínica depende fundamentalmente da erradicação microbiana, através do uso inflexível de desinfetantes de alto nível e biocidas potentes para superfícies e instrumentos semicríticos. E do meu lado, eu defenderei que a redução pragmática por meio da sanitização contínua e, da antisepsia focada no fator humano é, na verdade, a barreira primária e mais realista contra infecções em ambientes de fluxo intenso. Então, para mim, o ponto de partida é muito claro. Mesmo em uma policlínica onde sabemos que não temos o nível de gravidade de uma UTI, não podemos nos contentar com meias medidas químicas. Mas as meias medidas que você diz... A base inegociável da segurança está na força bruta, entende? Estamos falando de desinfetantes que inativam virtualmente todos os micro-organismos patogênicos e dos biocidas, que destroem organismos biológica ou quimicamente. O investimento institucional tem que estar nesses desinfetantes de alto nível. Mas, será que precisa ser tudo na base da força bruta? Eu vejo isso por um ângulo bem diferente. Minha perspectiva é fundamentada na realidade nua e crua do fluxo constante de pacientes. Que é altíssimo, eu concordo. Sim. E a busca por essa erradicação absoluta em todas as frentes é tipo um ideal romântico. Na prática, muitas vezes é ambientalmente tóxica e logisticamente impossível. A verdadeira eficácia em uma policlínica não reside em banhar a clínica inteira com biocidas agressivos. Reside na sanitização inteligente. Sanitização inteligente? Como assim? Sim, sanitização, que é reduzir a contaminação a um nível seguro, gerindo o ambiente de forma contínua. E, claro, aliada à antisepsia, que é a aplicação de substâncias menos tóxicas em tecidos vivos, como a pele. Entendi. A alta conformidade com protocolos de sanitização diária tem um impacto sistêmico muito maior do que essa dependência cega de biocidas potentes, que, tem uso super restrito. Tudo bem, mas para que a gente não se perca nos termos, precisamos dissecar a precisão conceitual das nossas ferramentas. As definições nos manuais da Anvisa são claras, mas frequentemente confundidas. Até por profissionais da saúde. Exato. Vamos lá. Esterilização é a eliminação completa de todas as formas de vida. É um termo absoluto. Não existe meio estéril
Ou é ou não é. A desinfecção inativa quase todos os patógenos, mas tem algumas limitações. E, por outro lado, temos a sua sanitização, que reduz a um nível seguro. Isso muda completamente a aplicação clínica no dia a dia. Olha, eu entendo a distinção, mas não me convence. Sabe, quando lidamos com pacientes imunossuprimidos na sala de espera de uma policlínica, o conceito de nível seguro da sanitização não é uma falácia perigosa. Não acho que seja uma falácia. Como podemos aceitar a presença residual de agentes infecciosos num ambiente onde pequenos procedimentos invasivos ocorrem diariamente? Dizer que um nível é seguro é presumir que não vamos atingir a dose infectante. Mas e se atingirmos? O patógeno ainda está lá. É uma preocupação válida, mas precisamos entender que não se trata de aceitar falhas. Trata-se de aplicar a biologia ao ambiente real. A asepsia é o controle daquela carga ambiental de fundo. Você não tenta exterminar 100% da vida no chão da recepção. Mas por que não tentar o extermínio máximo se temos a tecnologia química para isso? Porque é insustentável. Tentar aplicar o rigor de um biocida agressivo em toda a extensão de uma policlínica simplesmente não funciona. Letalidade química tem um preço alto, sabe? Em termos de custo? De custo e de saúde. A toxicidade deles afeta o pulmão da equipe, causa dermatites severas e até degrada os equipamentos num ritmo assustador. A sanitização lida com a maior parte da massa de contato diária. Ela varre o terreno, digamos assim. E o armamento pesado? O armamento pesado, a desinfecção de alto nível, fica apenas para os artigos que vão entrar em contato direto com mucosas ou tecidos estéreis. Isso é gestão de risco baseada em evidências, não paranoia. Certo, vamos seguir por esse caminho lógico, então. Se aceitarmos que diferentes áreas exigem diferentes níveis de eliminação química, nós precisamos falar especificamente sobre o arsenal disponível. É aqui que a sua gestão de risco não pode falhar. Sim, de acordo. Se olharmos para os artigos semicríticos, por exemplo, os endoscópios que são reprocessados o tempo todo, a escolha do desinfetante é vital. As diretivas mostram que estamos abandonando métodos perigosos, como o glutarato e indo para alternativas modernas. Nossa, a transição dos antigos aldeídos tem sido um alívio enorme para a saúde ocupacional. Um alívio e um baita salto em eficácia. As fontes destacam o ácido peracético como uma alternativa formidável. Ele é tipo esporicida, viricida e fungicida mesmo em concentrações super baixas. E a química por trás dele é fascinante. Sim, o mecanismo de ação dele é bem agressivo, né? Muito. Ele atua como um potente agente oxidante. Sabe a parede celular do patógeno? O ácido peracético destrói a permeabilidade dessa parede. Ele oxida as ligações de proteínas essenciais. É como se ele desmontasse a armadura da bactéria por completo, de fora para dentro. É uma ação química extremamente violenta e rápida, não há como negar. E além dele, temos o ortofaldeído, ou OPA. O manual aponta o OPA como um avanço essencial. Ele tem uma atividade micobactericida incrivelmente superior ao glutaraldeído. E a grande vantagem é a estabilidade e o risco muito menor de exposição inalatória. Sim, para quem está manuseando, faz toda a diferença. Exato. Então, quando temos essas ferramentas quase perfeitas, por que depender de métodos mais fracos de controle? O seu argumento é muito sólido. De verdade. E eu concordo totalmente com a superioridade do OPA e do ácido peracético para os endoscópios. Eles são essenciais nesse nicho. Mas pense no volume da operação. Como assim? Pense na planta baixa da policlínica. Os endoscópios representam talvez, 1% do volume total da clínica. Eu quero redirecionar nosso foco para os outros 99%. As superfícies fixas, as macas, os pisos, as maçanetas. Ah, entendi onde você quer chegar. Nessas áreas enormes, o ácido peracético não é a resposta. Ele é caro demais, instável se não for estocado perfeitamente e agressivo para certos materiais. Mas essas superfícies fixas podem abrigar patógenos multiresistentes por meses a fio. Bactérias e vírus ficam lá, dormentes, só esperando uma mão tocar neles. Exato, o risco é real.
Mas é por isso que o nosso melhor aliado ambiental, segundo os documentos da Anvisa e do CDC, é um dos mais antigos, conhecidos e baratos, o hipoclorito de sódio. O bom e velho cloro. Isso, os agentes liberadores de cloro são a melhor defesa contra patógenos ambientais teimosos. A literatura aponta o hipoclorito como a defesa ambiental ideal contra o Clostridium difficile, por exemplo, que causa surtos severos. Mas o cloro é altamente corrosivo para os metais da clínica e muito instável, né? A solução perde o efeito super rápido se a diluição não for perfeita. Exige manejo, claro. Precisa ser preparado corretamente no dia, mas a mecânica de ação compensa qualquer inconveniente logístico. Quando o hipoclorito se dissolve na água, ele forma ácido hipocloroso. Certo. E como ele atua exatamente? Ele causa efeitos catastróficos no DNA bacteriano. É tipo como jogar uma granada na sala de máquinas da célula. Ele destrói completamente a atividade celular das proteínas. É barato, tem baixa toxicidade para quem limpa quando usado nas concentrações corretas e neutraliza de tudo. Tudo bem, para certos usos específicos, talvez. Imagina um derramamento de sangue intenso na triagem que pode conter HIV ou hepatite B. Você não vai pegar o Opa Carríssimo para limpar o chão, vai? Você usa hipoclorito. Ele inativa os vírus no ambiente de forma rápida e escalável, sem falar nos desinfetantes fenólicos, que são ótimos para áreas não críticas. Ok, eu reconheço o pragmatismo do hipoclorito para derramar sangue ou limpar fluidos corporais. A matemática financeira que você apresenta faz sentido para o piso, mas isso nos leva a um ponto muito mais crítico. Qual? Digamos que o piso esteja limpo com hipoclorito e a bancada esteja sanitizada. Ótimo. Mas o paciente não lambe o piso. Ele não entra na clínica e se esfrega na maçaneta, certo? Bom, espero que não. Pois é. Ele é tocado pelo médico e pela enfermeira. E é aí que toda essa sua confiança no pragmatismo cai por terra, porque o vetor mais dinâmico e perigoso não é o ambiente inanimado, são as mãos. Maravilha! É exatamente aí que eu queria chegar. Saímos da química ambiental e entramos no fator humano. Os manuais da OMS e da Anvisa são categóricos. As mãos são a principal via de transmissão de infecções cruzadas. Sim, e para quem está ouvindo visualizar bem o perigo, as mãos abrigam duas populações microbiológicas distintas. A residente e a transitória. Isso. Primeiro, temos a microbiota residente, que são bactérias de baixa virulência que moram na nossa pele e geralmente não causam problemas graves. E segundo, temos a microbiota transitória. Esses são aqueles caronas microscópicos que o médico pega ao tocar numa maca contaminada. Exatamente, que transmitem enterobactérias, fungos perigosos e a famosa pseudomonas, que é notoriamente difícil de matar. Perfeito. E para lidar com esses caronas, as diretrizes criaram o famoso Momento 5 da higiene das mãos, higienizar após tocar superfícies próximas ao paciente. E para quebrar essa cadeia, o álcool a 70% é a solução suprema apontada pela Anvisa. Mas, de onde vem essa devoção exclusiva ao álcool? Eu não entendo. Não é devoção. É o alinhamento da mecânica química com o comportamento humano. O álcool 70 inibe patógenos com um tempo de ação absurdamente rápido, de 20 a 30 segundos. Ele destrói a membrana lipídica das bactérias. E ele supera as maiores barreiras logísticas na atenção primária. Que seriam as pias. A falta de tempo crônica, a ausência de pias em todos os cantos e a irritação da pele por causa de sabão comum. O profissional não precisa virar as costas para lavar a mão na pia. Numa triagem de 5 minutos, essa antisepsia rápida é o que realmente funciona. Olha, eu não estou nada convencido por essa linha de raciocínio. Por que não? Porque, no fim das contas, você está priorizando a conveniência logística em detrimento da eficácia antimicrobiana real. O álcool a 70% é excelente para uma morte celular rápida. Eu não discuto a química imediata dele, mas as fontes apontam uma limitação técnica brutal que você ignorou. Limitação técnica. O álcool não apresenta efeito residual. Ah, o que quer dizer que age na hora e evapora. Exatamente. Quer dizer que o álcool evapora em segundos. Pensa numa analogia. O álcool 70 é tipo um atirador de elite de curtíssimo alcance. Ele resolve o problema na hora.
mas ele vai embora assim que o serviço termina. Ele não fica de guarda. Mas ele não precisa ficar de guarda se você usa cada contato. Mas uma vez que evapora, a mão da enfermeira está suscetível à recontaminação no milissegundo seguinte em que ela tocar numa bandeja não esterilizada. Confiar na consistência humana absoluta é assinar uma sentença de infecção cruzada. Mas aí entra a rotina e o protocolo, né? A falibilidade humana é o elo mais fraco. Para uma verdadeira asepsia em procedimentos um pouco mais invasivos, nós precisamos de proteção duradoura. É por isso que os manuais destacam a clorexidina, em formulações de 2 ou 4%. A clorexidina é um sabão degermante poderoso, sim. Se o álcool é o atirador rápido, a clorexidina é como instalar uma cerca elétrica e câmeras de segurança. O espectro contra bactérias gram-positivas é fenomenal e garante um efeito residual que dura horas. A pele continua protegida. A clorexidina é fantástica, sem dúvida. Mas sejamos práticos. Ela exige uma pia, exige enxágue com água, exige secagem com papel toalha. Como você integra esse ritual de 3 minutos na rotina frenética de uma sala com 30 pessoas tossindo na espera? Através da priorização inteligente baseada no risco. Onde o risco de infecção sistêmica é maior, a conveniência tem que ceder lugar à eficácia. Além da clorexidina, as fontes também destacam os iodóforos. Que o pessoal odeia porque irrita a pele, né? Mas os iodófonos modernos são brilhantes. Eles usam um polímero carreador que basicamente abraça o iodo e o libera devagar. Quase não irritam a pele e entregam uma atividade microbicida com efeito persistente. Nós precisamos da barreira de longo prazo. Eu entendo a sua defesa apaixonada pelo efeito residual. E eu até concordo que para uma antisepsia prévia a um procedimento invasivo, a lavagem com clorexidina é insubstituível. A literatura é unânime nisso. Finalmente concordamos? Calma aí. A nossa discordância central é sobre a aplicabilidade diária em massa. A Anvisa deixou muito claro, a falta de tempo e a má tolerabilidade cutânea são os 2 maiores inimigos. Se você prescrever clorexidina para cada interação na policlínica, a equipe inteira vai ficar com dermatite de contato em 1 semana. E sabe o que acontece quando a mão racha e dói? A adesão cai. Despenca para 0. É aí que o álcool com agentes emolientes, sabe, aqueles hidratantes na fórmula, resolve a equação. Ele une a eficácia imediata com a sustentabilidade do comportamento humano. Bom, acredito que chegamos ao cerne verdadeiro da nossa discussão. Analisando tudo, as fontes nos mostram que a ilusão da solução única não se sustenta. A complexidade que enfrentamos exige uma abordagem estratificada, sabe? Em várias camadas. Exatamente. Nenhuma ferramenta faz tudo sozinha. Para garantir que a erradicação de patógenos não seja deixada ao acaso, precisamos do rigor implacável dos desinfetantes de alto nível para instrumentos críticos. E, na minha visão, essa mesma seriedade deve guiar a antisepsia humana em momentos de risco, priorizando a clorexidina, que estabelece uma defesa residual. E da minha parte, após debatermos a fundo essas diretrizes, eu mantenho a convicção de que o controle de infecções extra-hospitalares é vencido no dia a dia pela consistência pragmática. Produtos de altíssima potência têm seu lugar reservado nos nichos críticos. Mas a infraestrutura inteira de uma policlínica é protegida na base por sanitizadores acessíveis, tipo o hipoclorito de sódio, aliado à fricção constante com álcool 70. Essa combinação que alinha a brutalidade da microbiologia com as inevitáveis limitações humanas. O que fica de lição fundamental de todos esses manuais da Anvisa e protocolos internacionais é que compreender o que um produto químico faz é apenas metade do caminho. Com certeza. A outra metade, muito mais difícil, é saber como integrar essa ferramenta dentro da arquitetura de risco específica, imperfeita e caótica de um centro de saúde moderno. E eu encorajaria fortemente qualquer ouvinte nosso a mergulhar nesses manuais técnicos. Existe uma ciência riquíssima detalhando essas matrizes de risco que só tivemos tempo de arranhar a superfície aqui. Então, da próxima vez que você estiver naquela policlínica imaculada, caminhando por aqueles pisos brilhantes, aquele brilho sem dúvida vai te dar uma sensação de paz. Mas devemos olhar além do reflexo. Exato. Devemos nos perguntar,
Aquele brilho é de fato testemunho de uma fortaleza biológica invisível? Ou será que é apenas um verniz estético e perigoso, disfarçando um ecossistema microbiano pronto para atacar? Fica a reflexão para cada um de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta discussão.